4 engrenagens cerebrais são: primeiro, pensamento. Esse pensamento leva a um sentimento. Esse sentimento leva a um comportamento. E isso, sendo realizado repetidas vezes, gera um hábito. Então, pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento gera um hábito. Quando o hábito é gerado, nós não temos muitas vezes consciência do pensamento e do sentimento que está por trás daquele hábito. É por isso que muitas vezes a pessoa fala, né? Quando eu vi, eu fui lá e comi. Nem pensei, nem queria, mas de repente só pensei depois, não é? Com certeza isso deve acontecer com vocês também. Eu ouço muito isso no consultório e sempre ouvi muito isso. E aí depois, estudando coaching de emagrecimento consciente, que é baseado na neurociência e trabalha com essas 4 engrenagens cerebrais, depois eu entendi por que isso acontece. Porque quando a pessoa entra no piloto automático, quando tem alguma atitude que está no piloto automático, é como escovar os dentes, é como dirigir. Você não precisa pensar mais e ter consciência do que você está fazendo. Você faz usando o mínimo de atenção da consciência, porque você já está tão habituado àquele comportamento, se tornou um hábito tão enraigado que você não precisa se concentrar nele, e o cérebro economiza energia então para fazer outras coisas. E aí isso acontece também com o ato de comer. Então, no coaching de emagrecimento consciente, nós trabalhamos na raiz do problema, que são os pensamentos, e não apenas diretamente no comportamento, no hábito, entendem? Num atendimento convencional de nutrição, que é importantíssimo, com certeza, por isso que eu continuo trabalhando nutrição junto com o processo de coaching, ele é fundamental, mas nesse atendimento, nesse acompanhamento de nutrição, normalmente trabalha-se diretamente no hábito, na insistência para que a pessoa mude o hábito. Mude isso, mude aquilo, corte isso, corte aquilo, você precisa evitar esses alimentos e colocar esses no lugar. E isso é trabalhar somente diretamente no hábito. Mas quando a gente trabalha na raiz do problema, que é o pensamento que está por trás desse hábito, e a gente não descobre isso com facilidade. A gente precisa de técnicas e ferramentas específicas para descobrir isso. Para descobrir isso, nós precisamos trabalhar e entender quais são os pensamentos sabotadores que estão por trás daquele hábito errado. E aí sim a gente consegue lá trabalhar na primeira engrenagem cerebral, lá no pensamento, que é a raiz do problema. Quando a gente trabalha na raiz do problema, aí sim a gente corta mal pela raiz, não é? E aí sim o resultado vem com tudo. Aí sim a pessoa se transforma e aí sim ela vai mudar o sentimento, o comportamento, e repetidas vezes fazendo isso de forma diferente, ela vai adquirir um novo hábito, sem dor, sem sofrimento, sem pressão, sem ficar se cobrando, porque ela está mudando os pensamentos. Então ela não precisa se cobrar para mudar esse hábito. Isso vai ser automático, isso vai ser uma consequência de ela ter mudado os pensamentos dela. E como que nós descobrimos esses sabotadores, esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos que estão por trás do comportamento que essa pessoa tem? Do ato de comer além do que ela precisa, do ato de fazer mais refeições do que ela deveria fazer por dia, do ato de muitas vezes ficar beliscando, de muitas vezes fazer uma refeição e comer talvez o dobro muitas vezes do que precisa. Como a gente vai descobrir quais são os pensamentos que estão por trás disso? Fazendo uma análise dos sabotadores do emagrecimento. Todas as pessoas que estão acima do peso têm esses pensamentos por trás dos comportamentos errados dela. E esses pensamentos são os sabotadores. Até hoje já foram identificados pelos estudos 23 sabotadores do emagrecimento. É bastante, né, gente? É bastante. É por isso que não adianta emagrecer trabalhando só hábito. Aí isso é emagrecer simplesmente. Isso não mantém o seu corpo magro, isso não mantém a sua mente magra, isso não muda a raiz do problema que está nos seus pensamentos.